Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o sexto domingo do tempo comum. Eu quero desejar a você um domingo bem abençoado, bem iluminado, bem cheio da graça e do amor de Deus. E lembrar aquilo que já é óbvio, mas às vezes a gente quer esquecer, hoje é dia de missa. Então não deixe de participar da Santa Missa aí na sua paróquia, na sua comunidade, aonde você costuma ir à Santa Missa. Rezem por mim e eu rezo também por vocês. Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é bem longo, eu não vou ler todo ele, para poder aproveitar um pouco mais do tempo na explicação, mas você pode acompanhar o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 37, Mateus capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 37, e eu vou ler partes do Evangelho de hoje. Eu peço que depois você leia tudo na íntegra depois, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será o réu em juízo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, como eu disse, o trecho do Evangelho de hoje, de São Mateus, é bem longo, do versículo 17 até o versículo 37. Mas aqui eu li as partes dos conselhos de Jesus, das exortações de Jesus. Veja, Jesus na sua vida missionária, ele encontrou muita aceitação. Muita gente que vinha, que gostava de escutá-lo e que se deixavam tocar pela sua palavra. Mas, infelizmente, Jesus também encontrou muitas pessoas que faziam resistência. Pessoas que não queriam e não aceitavam aquilo que Jesus anunciava. E, infelizmente, grande parte dessas pessoas eram quem? As autoridades religiosas da época de Jesus. E eles diziam que Jesus estava, sendo relaxado no anúncio e na vivência da lei. E Jesus vai dizer: não, eu não vim abolir a lei, eu vim levar essa lei ao cumprimento perfeito. E aí Jesus vai mostrar para eles que não veio de modo algum abolir a lei. E aqui o Evangelho de hoje, Jesus está dizendo, olha só, é como se Jesus dissesse: vocês estão dizendo que eu sou relaxado, que eu sou tranquilo, que pode viver a lei de qualquer jeito ou não viver. Olha só, Jesus vai mais profundo ainda e diz: eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, e olha que esses mestres da lei e os fariseus eram rígidos, se a vossa justiça não for maior do que a deles, vocês não vão entrar no reino dos céus. E aí Jesus diz: vocês dizem não cometerás adultério. Eu digo, se você olhar para uma pessoa mal intencionado, para uma mulher, a gente pode aplicar também para um homem, no caso se for mulher,
Se você olhar já querendo possuir aquela pessoa, você já pecou com ela no seu coração, né? Ou seja, o ato físico não aconteceu, mas já houve uma intenção, um desejo profundo. Ou seja, o pecado já está acontecendo no seu coração. Porque a intenção gera a ação. E aí, Jesus vai um pouco mais na frente falando sobre o juramento, né? Não julgue, não faça juramento. Que seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então, meu povo, para algumas pessoas que querem relativizar o Evangelho, que querem mostrar um Jesus muito bonachão, que pode tudo, que eu posso viver de qualquer jeito porque Deus é amor e tudo bem. Não, não é bem assim, não. Né? Jesus, ele, quando libertou aquela mulher do que ela iria passar, ela iria ser apedrejada. O que Jesus disse para ela? Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus, ele não é subserviente de passar a mão na cabeça e deixar a pessoa continuar no erro. Quando ele chamou Levi, Mateus, cobrador de imposto, um ladrão público, ele não deixou que Mateus continuasse na mesma vida. Não. Entrar numa dinâmica de santidade até alcançar a santidade. Então, veja, nós não podemos olhar para o Evangelho e tirar do Evangelho somente aquilo que me convém. Né? Quando Jesus diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quantas vezes a gente usa essa passagem do Evangelho para ficar justificando a nossa vida de pecado? Você não pode me julgar porque, né, Jesus disse isso aqui. Você está usando a palavra de Deus para poder justificar a sua vida de pecado. Não pode ser assim. A palavra de Deus tem que me levar a uma nova postura. A palavra de Deus deve me levar a uma vida santa, a uma vida conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Eu não posso ficar usando a palavra de Deus para justificar os meus pecados. Se eu fizer isso, eu estou pecando. Eu me lembro, acredito que eu já falei aqui para vocês sobre isso, mas me veio à mente agora. Uma vez eu fazia pastoral com um determinado grupo de jovens e eu falava sobre o perigo do álcool. Né? Trabalhei com a pastoral da sobriedade, trabalhei na Fazenda da Esperança. O prejuízo que o álcool traz para a vida de uma família, para a vida de uma pessoa. A dependência, a prisão, a escravidão que o álcool traz para a vida de uma pessoa. E eu falava sobre isso para um grupo de jovens e um rapazinho gaiatinho, né? Como a gente usa essa expressão, gaiato, né? No Ceará. Ele disse assim, Freire, eu acho que eu não concordo com isso aí que o senhor está dizendo, não. Eu falei, por que você não concorda? E ele disse, porque se Jesus não quisesse que a gente bebesse, ele não tinha transformado a água em vinho. Eu falei, meu amigo, se você quiser beber, encher a cara, se você quiser se tornar um dependente do álcool, se você quiser morrer de uma cirrose, né? Ou qualquer outra doença que o álcool pode trazer para a tua vida, tudo bem, a gente faz com a nossa liberdade o que a gente quiser, mas usar a palavra de Deus para justificar isso, não. Quando Jesus transformou a água em vinho, ali, capítulo 2 do Evangelho de São João, Jesus não estava dizendo, agora pronto, todo mundo agora vai viver embriagado, né? A intenção não é essa. Inclusive, aquele vinho ali significa outra coisa. Se você não entendeu, não use a palavra de Deus para justificar o seu pecado, o seu vício. Né? Então, hoje, o Evangelho de Jesus está mostrando isso. Se eles achavam que Jesus estava sendo muito bonachão, Jesus agora vai estreitar a coisa. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Não pode ficar essa coisa meio termo, acendendo uma vela para Deus ou outra para o demônio, ficar em cima do muro, meio assim, eu quero, não quero, eu hoje estou na igreja, né, pio, santo, maravilhoso, amanhã, né, eu vou para uma vida de devassidão, de pecado, e a gente vai
Não. Precisa decidir. O que é que diz lá no Apocalipse? Ou quente ou frio, morno eu vomito. Então, o povo de Deus, vamos olhar para o evangelho de hoje. Jesus está dizendo, a gente precisa ser firme na nossa decisão em buscar a santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem.